Olá, hoje eu quero compartilhar com você um conteúdo muito especial. É sobre uma resposta que eu procurei durante vários anos. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o processo de criação da realidade e o que você precisa fazer para mudar. Esse conteúdo eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza e realmente é um conteúdo assim de muito valor, né? É um conteúdo realmente incrível. Meu nome é Mariana Belantônio, eu ajudo empreendedores a se libertarem dos seus bloqueios para viverem do seu propósito. E eu sempre, assim, durante muito tempo, na verdade, vários anos, eu passei a acreditar que existia algum segredo. Algo que se as pessoas soubessem e colocassem em prática, elas conseguiriam realmente transformar as suas vidas, né? E eu procurava por essa resposta. Por que eu acreditava nisso, né? Eu acreditava nisso, na verdade, porque eu era o tipo de pessoa que eu não conseguia ter o resultado que eu queria, né? Eu não conseguia alcançar as minhas metas. E eu não conseguia entender o porquê. Eu via as outras pessoas realizando com tanta facilidade, para mim era tudo tão, parecia que era tudo tão difícil, né? E eu não conseguia entender o porquê. E eu passei a acreditar realmente que tinha alguma coisa, né? Que eu ainda não sabia, algo que eu não sabia, e que se eu soubesse, né, e realmente usasse aquilo, ia realmente transformar, né, os meus resultados, eu ia conseguir realmente alcançar aquilo que eu queria. E depois de tantos estudos, né, a gente vai encontrando muita coisa pelo caminho e aos poucos a gente vai absorvendo tudo e eu encontrei essa resposta, né? E para mim a frase que mais define essa resposta é uma frase de Deepak Chopra, onde ele fala que o universo, na verdade ele não fala universo, ele fala a consciência cósmica reflete o estado de ser do observador. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer que o universo, ele reflete o nosso estado de ser. Porque a consciência cósmica é o universo, é Deus, é o todo, né? E o observador somos nós, sou eu, é você, né? O que a gente observa. Então, o universo, ele reflete o nosso estado de ser. E daí a gente entende, né? Que então consciência cósmica é o universo, é o todo, é Deus, enfim. E o observador somos nós. Então, se o universo ele reflete o estado de ser do observador, o nosso estado de ser, a gente precisa entender o que é o estado de ser, então, né? Se é isso que está criando a nossa realidade, se a gente cria a nossa realidade através do nosso estado de ser, a gente precisa entender o que é o nosso estado de ser. E o nosso estado de ser, ele é a soma, na verdade, o loop que acontece entre os pensamentos e sentimentos. A cada pensamento que você tem, há uma reação química no seu cérebro. É uma reação, na verdade, bioquímica acontece no seu cérebro. E o seu cérebro, ele envia para o seu corpo uma informação, um sinal químico. E esse é um sinal químico específico, né? É um sinal químico relacionado ao seu pensamento. E o corpo, deixa eu até marcar aqui, ó. E o corpo, quando ele recebe esse sinal, imediatamente ele obedece às ordens, né? Então, ó, você tem um pensamento, acontece uma reação bioquímica no seu cérebro. Nesse momento, o cérebro ele envia para o seu corpo um sinal químico específico. E ao receber esse sinal, o corpo ele obedece imediatamente. E você passa a ter sentimentos correspondentes aos seus pensamentos. Então, aqui são os sentimentos, tá? Deixa eu marcar aqui. Ó, você teve um pensamento, aconteceu uma reação bioquímica no seu cérebro. O seu cérebro enviou um sinal, ele enviou um sinal químico para o seu corpo. O seu corpo, ele obedeceu imediatamente. E ele passou a ter reações correspondentes ao seu pensamento. E nesse momento você passou a se sentir, a ter sentimentos correspondentes a esse pensamento. E nesse momento o seu corpo, ele envia uma mensagem para o seu cérebro, informando que agora você se sente exatamente da mesma maneira em que o cérebro pensa. Agora imagine só, deixa eu colocar aqui. Então, primeiro você teve um pensamento, esse ciclo, né, iniciou pelo pensamento. Você teve um pensamento, daí teve um sentimento correspondente, e depois, quando você teve esse sentimento, o seu corpo enviou uma mensagem para o seu cérebro avisando que você está se sentindo dessa forma. E isso se torna um loop. E esse loop
que acontece entre pensamento e sentimento. Depois, entre sentimento e pensamento, é o seu estado de ser. Então, como que é o loop, né? No loop, primeiro você pensa e daí você se sente da mesma forma, de forma correspondente. Então, o loop você pensa e sente. E depois você sente e pensa. Então aqui, ele iniciou pelo pensamento e você passou a se sentir da mesma forma. Depois esse sentimento, conforme ele enviou a mensagem, né, o seu corpo enviou a mensagem para o seu cérebro, você passou a ter outros pensamentos correspondentes a esse sentimento. Então você pensa e sente, depois você sente e pensa. E esse é um loop sem fim. Porque esse sentimento cria o próximo pensamento e o pensamento vai criar o sentimento que cria novamente o pensamento. Enquanto você estiver nesse looping, isso é chamado de estado de ser. E o que é o estado de ser, né? É quando você está acostumado a um estado mental e emocional, que você sempre tem, deixa eu pegar a tampinha aqui, que você está tão acostumado que você sempre faz esse mesmo movimento. Você não sai disso. Isso se torna um ciclo mesmo, né? Um loop entre pensamento e sentimento. Então, o estado de ser é um estado emocional que você está acostumado. É um estado, na verdade, mental emocional que eles falam, né? Mental emocional forma o estado de ser. E esse estado mental emocional, ele forma a sua autoidentidade. Deixa eu marcar aqui. Você fez isso tantas vezes que ele se tornou a sua autoidentidade. E o que é, né, essa autoidentidade? É a sua personalidade. É aquilo que você, durante tantos anos, você pensou e sentiu da mesma forma, que é como se você fosse aquilo, você se tornou aquilo. Entendeu? É como se eu falasse assim, é que eu sou muito perfeccionista mesmo. Ou eu sou muito sonhadora. Ou eu sempre fui brava, eu sempre fui muito inteligente, eu sou estudiosa, ou eu sou muito realizadora. Eu lembro até de uma cliente que eu atendi uma vez, que ela falou pra mim, é que eu sempre fui muito realizadora. Então, você pensa e sente tantas vezes que você é aquilo, igual eu sou muito perfeccionista. Então, e a gente precisa, né, entender, na verdade, qual é a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade nos ajuda a entender o porquê que a gente age daquela forma, o porquê a gente faz o que faz, né? Então é muito importante. Contanto que no meu curso eu tenho um módulo que fala sobre isso, que fala sobre o enneagrama, sobre as personalidades. Porque através da personalidade você consegue entender também essa questão das suas crenças, né? Igual essa crença que eu acabei de citar de uma cliente, era uma crença muito boa, né? Porque ela se achava, ela acreditava, na verdade, que ela era muito realizadora. Isso é muito positivo. É claro que tudo levado ao extremo é ruim, né? Até ser muito realizador. Mas no caso dela, era uma crença muito positiva. Só que na maior parte do tempo, quando a gente não está conseguindo realizar, que era o meu caso, é porque tem alguma crença negativa e que está fazendo esse looping. E ele acontece tantas vezes que você acaba se tornando isso. Isso se torna a sua autoimagem, né? É aquele estado que você está acostumado, que é um estado mental e emocional que você se acostumou. E como que funciona, né? Então, pensamento e sentimento, esse looping é o estado de ser, né? É o seu estado de ser, você acabou se tornando isso. E o seu estado de ser, você emana isso para o universo. É como se fosse uma assinatura eletromagnética. Porque os nossos pensamentos, eles são elétricos e os sentimentos são magnéticos. Ó, o pensamento, ele é elétrico e os sentimentos magnético. Ó, pensamento elétrico, sentimento magnético. Pensamento e sentimento
eles vão formar uma assinatura. Eles formam a sua assinatura eletromagnética. E essa assinatura você envia para o universo. E aquilo que você envia é o que você recebe de volta. Então, o universo reflete o estado de ser do observador. O nosso estado de ser, a nossa assinatura. Ele reflete os nossos pensamentos e sentimentos, ele reflete esse loop contínuo que a gente vive, que a gente se acostumou a viver. Ele reflete aquilo que nós somos, que nós estamos sendo, na verdade, nesse momento, porque isso a gente pode mudar. Isso não é quem a gente é de verdade, porque nós não somos os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos, nós não somos o nosso corpo, né? Mas isso é o que a gente se acostumou a ser, tá? Igual eu falei de personalidade, a personalidade a gente não muda, mas a gente desenvolve, né, algumas características, porque a gente tem uma personalidade que é mais dominante. Só que a gente tem um pouquinho também de cada personalidade. Então, quando você sabe qual é a sua personalidade, fica mais fácil de você desenvolver algumas características e mudar algumas também que não são legais, né? Quando você tem consciência disso, fica muito mais fácil você estar mudando. Então, essa assinatura que você envia é aquilo que você vai receber. É como se fosse uma sementinha. Não tem como você plantar, por exemplo, uma semente de jabuticaba e depois querer colher laranja. Não tem como. Aquilo que a gente emana é o que a gente vai receber de volta. Ele vai e volta, o universo só reflete. Somos nós que estamos criando. E nós criamos através desse nosso estado, né, do nosso estado de ser, desse ciclo que tem entre pensamento e sentimento. Tem até uma fórmula que está, inclusive, no livro Os Segredos da Mente Milionária, que é do Tihar, e que ele fala que os nossos pensamentos, eles conduzem a sentimentos. E os sentimentos, eles conduzem a ações, né, que conduzem aos resultados. Então, vamos lá. Ó, o pensamento, ele conduz ao sentimento, que conduz às nossas ações, que conduz aos nossos resultados. Essa é a fórmula. Pensamento, sentimento, ações e resultados. Se aqui eu tenho um pensamento e um sentimento negativo e eu estou emanando esse pensamento e sentimento negativo, quais vão ser as minhas ações? Dependendo das minhas ações, quais vão ser os meus resultados, né? Só que, eu vou até dar um exemplo meu para ficar um pouquinho mais fácil. Eu tinha um pensamento, na verdade eu já tinha até tomado consciência dele, que era uma coisa automática que vinha. Sempre que eu tentava realizar algo novo, eu pensava assim, eu não consigo fazer isso. E eu tinha esse pensamento, né, relacionado ao meu trabalho. Quando eu precisava começar a gravar vídeos ou fazer alguma coisa diferente, na hora que eu pensava em algo novo já vinha, né? Mas eu não consigo fazer isso. Até que um dia eu saí para correr com meu marido. E ele me desafiou a fazer um exercício diferente, né? Na verdade, ele queria intercalar. Ele queria intercalar a corrida com um outro tipo de exercício. Na hora que ele falou para mim, né, que ele propôs isso, eu falei para ele, mas eu não consigo fazer isso. Daí ele falou assim para mim, como que você pode falar que você não consegue se você nem tentou? E naquele momento eu tive realmente consciência que não era só em relação ao meu trabalho. Esse era um pensamento que vinha, que ele surgia assim, independente do que fosse. Tudo que era novo para mim, eu acreditava que eu não conseguia fazer. E aquele dia foi incrível, porque quando ele falou isso, realmente, né, veio aquele insight, eu percebi. E quando a gente tem consciência de uma crença igual essa, era uma crença de incapacidade que eu tinha, era uma crença muito forte de incapacidade. Eu já tinha observado ela em relação ao meu trabalho, mas eu nunca tinha prestado atenção que era em todas as áreas da minha vida que acontecia. E quando a gente traz luz, né, que a gente coloca luz sobre a sombra, a gente tem a possibilidade de estar mudando. E naquele momento, quando eu falei, né, e daí eu tomei consciência que realmente, imagina, como que eu posso dizer que eu não consigo, sendo que eu nem tentei? Daí naquele dia eu resolvi tentar. Daí eu falei assim, não, eu vou tentar fazer. E realmente, daí eu tentei, eu fiz. Será que foi fácil? Não foi. Era algo novo, né? É muito difícil quando a gente está fazendo algo novo, mas eu fiz. Então,
quando eu substituir o meu pensamento, ou eu não consigo fazer isso, ele gerou um sentimento. Se esse pensamento de eu não consigo fazer isso, ele gera um sentimento correspondente, quais são as minhas ações? Eu não ia nem tentar. Eu não ia tentar porque eu já tinha falado que eu não conseguia fazer aquilo. Então, realmente, quando você acontece nessa sequência, realmente você não faz. Só que daí, quando eu tomei consciência, eu mudei meu pensamento. Porque daí eu questionei. Você precisa questionar. Eu questionei e falei, não, eu quero tentar fazer sim. Daí, quando eu tentei fazer, gerou um novo sentimento, né? Claro, a ação, ela valida, na verdade, tudo isso, né? E eu agi, talvez não tenha conseguido, não consegui mesmo fazer da maneira que eu queria, mas daí o que faz, né, com que eu melhore? A repetição. Eu ajo, daí eu tenho um novo resultado, né? E conforme eu vou fazendo outras vezes, cada vez eu vou repetindo e vou melhorando, tá? Daí, conforme eu vou fazendo, eu vou criando um novo hábito. Então, eu estou mudando aquela minha programação. Porque aqui nessa fórmula a gente tem pensamento, conduz a sentimento, que conduz a ações, que conduz a resultados. Só que a fórmula, na verdade, não começa pelos pensamentos, né? Existe uma outra fórmula que, inclusive, está no mesmo livro, né? E que a gente sabe que, na verdade, tudo começa pelas nossas programações. Conforme aquela fórmula que a gente viu, começaria por aqui, né? Pensamento, sentimento, ações, e daí teria os resultados, né? Vamos colocar um R aqui de resultados. Só que, na verdade, não começa pelos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são ativados pelas nossas programações. Então, tudo começa pelas nossas programações internas, inconscientes. Igual aquele diálogo que eu tinha era inconsciente. Só que quando eu tomo consciência dele, eu tenho a possibilidade de estar mudando. Porque sou eu que crio a minha realidade. E se realmente não está do jeito que eu gosto, eu tenho a oportunidade de mudar toda vez que eu consigo, na verdade, identificar, né? Toda vez que eu tomo consciência, que eu estou consciente e consigo modificar, eu mudo os meus resultados. Porque daí a minha programação, se eu mudar essa programação aqui, eu mudo os meus pensamentos, sentimentos, ações e, consequentemente, os meus resultados. Então, aqui, esse primeiro P, nesse caso aqui, são as nossas programações. Aqui são os nossos pensamentos, né? Aqui são os sentimentos. E aqui são as nossas ações. Então, tudo na verdade começa aqui. Então, se eu quero mudar, porque todos nós temos programações internas, né? Temos hábitos, todos nós temos crenças que são internas, que estão inconscientes, né? Os nossos, só para você ter uma noção, 95% de quem somos e a forma como agimos são inconscientes. Na verdade, hoje tem alguns estudos novos que falam que mudou um pouquinho esse número, que já não é mais 95, chega em torno de 89, 88, mais ou menos, tá? Então, se a gente quer mudar um hábito, a gente precisa começar a mudar aqui, né? A gente começa, né, mudando por aqui, que a gente cria um novo hábito. E como que a gente cria, né? A gente cria através de repetição, igual eu fiz, né? Igual eu comentei. Eu fiz uma vez, eu poderia repetir de novo, de novo, de novo. Conforme eu vou repetindo, eu vou reforçando aquele caminho. Cada vez que eu mostro um novo caminho neural para o meu cérebro, eu estou mostrando um caminho que eu quero que ele siga a partir de agora. E cada vez que eu repito, eu estou reforçando aquele caminho. Cada vez que eu deixo de percorrer o caminho anterior, que era eu não consigo fazer isso, eu estou apagando aquele caminho da memória. Então, eu preciso realmente criar novos hábitos, reforçar, né? Criar novos caminhos, mostrar para o meu cérebro o caminho que eu quero que ele passe a percorrer a partir de agora. Então, olha só, 95% de quem somos, em média, e a forma como agimos é inconsciente. A gente tem consciência só de 5%. Então, a gente precisa realmente se tornar mais consciente, a gente precisa sair do piloto automático e agir de forma mais consciente. Estar mais no momento presente, né? Prestar mais atenção nos nossos diálogos internos,
Quais são esses programas que estão rodando direto e a gente não está nem percebendo? Que naquele dia eu até verbalizei, mas que na maior parte do tempo acontece só através dos nossos pensamentos, né? É uma coisa que está ali direto. E aquilo que está ali, ele está no nosso campo, ele está vibrando o tempo todo, ele está emanando. E a gente está recebendo mais daquilo. Eu emano aquilo e recebo mais daquilo. Se eu estou emanando incapacidade, eu recebo mais motivos para eu me sentir incapaz e para eu não agir. E se eu ajo sem saber esses pensamentos, que é uma outra questão também, porque lá onde nós vimos, pensamentos e sentimentos, eles estão totalmente alinhados. Eu penso e sinto da mesma forma. Só que quando eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, de realizar, só que eu não, pensamentos e sentimentos, eles estão desalinhados, o que acontece? Qual é a informação que eu estou enviando para o universo? Eu estou enviando um sinal incoerente. Ele não é um sinal coerente, ele é um sinal incoerente. E daí o que o universo obedece? Quando pensamentos e sentimentos não estão alinhados, os sentimentos, na maior parte das vezes, vencem. Por quê? Cada vez que eu penso sobre aquilo, na verdade, eu não estou acionando aquilo que eu desejo. Eu estou acionando qual a programação, o que eu acredito sobre aquilo. O que eu acredito sobre ter aquele resultado que eu estou buscando. Eu acredito que é possível. Qual é a programação que está gravada no meu inconsciente? Eu não estou acionando aquela minha meta que eu estipulei. Eu estou acionando a minha crença, o que eu acredito. Então eu preciso limpar essa crença, essa programação, para toda vez que eu pensar naquilo, realmente acionar uma coisa positiva, acionar aquilo que eu quero. Porque é necessário, né, mente consciente, inconsciente, mente superior estarem alinhados para a gente poder co-criar de forma racional, né, de forma consciente. Porque a gente cria, na verdade, o tempo todo, mas a gente cria de forma inconsciente. Para a gente começar a criar de forma consciente, primeiro a gente precisa sair do piloto automático, né? A gente precisa estar consciente sobre as nossas crenças. Daí sim, a gente pode estar substituindo tudo e estar mudando. Daí a gente já vem aqui, né? Na verdade, como mudar, né? Como que a gente faz para mudar todo esse ciclo aqui? Daí eu vou até mudar aqui para ficar mais fácil. Aqui eu nem acabei nem escrevendo, né? Aqui, ó, esses 95%, então são inconscientes. Essa é uma média, tá? Porque tem estudos que já mostram um número um pouquinho diferente. Aqui, a gente precisa pensar, né? O que são hábitos, né? Os hábitos, eles são, na verdade, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. São comportamentos habituais, né? Aquilo que a gente faz de forma automática. Como, por exemplo, dirigir um carro, né? Quando a gente começa a aprender a dirigir, é tudo tão difícil, né? E depois ele se torna algo automático. Chega um tempo que o corpo, ele sabe melhor do que a sua mente consciente. Você não precisa pensar para você dirigir. Você entra no carro, você sabe para onde você vai, onde você quer ir, você vai. Você não precisa pensar em cada detalhe que você vai fazer, e mudar a marcha, e fazer isso, ligar farol, e fazer isso aqui. Não precisa. Ele se torna automático, o corpo ele passa a entender melhor do que o cérebro. Você não precisa estar consciente para isso. Quando você não precisa estar consciente, isso é um hábito. Quando você faz aquilo de forma automática, isso é um hábito. Mas se eu quero mudar os meus hábitos, eu preciso estar consciente sobre eles. Porque quando eu estou consciente, eu consigo mudá-los. E se eu não tenho consciência, não adianta. Daí eu não consigo, né? Eu realmente ajo no piloto automático e não mudo. Então, como que a gente faz para mudar, né? Existem 4 passos para a gente conseguir estar mudando, criando, na verdade, né, um novo hábito, mostrando para o cérebro um novo caminho neural que a gente quer que ele percorra. E esses 4 passos, o primeiro passo você precisa estar consciente, que eu acabei de falar, tá? Ó. Então, o primeiro passo da mudança é você estar consciente. Depois que você já está consciente e você percebe, por exemplo, uma crença, que é o meu caso, né, que aconteceu, que eu comentei, você tem a opção de estar mudando essa crença. Esse estar consciente, ele é estar consciente sobre o quê? Estar consciente sobre quem você é. Estar consciente sobre as suas crenças. Qual é a sua personalidade? Quais são, né, os seus padrões mentais? Você precisa estar consciente.
Porque daí na hora que você perceber, para você poder substituir, quando a gente não tem consciência das nossas programações, é muito difícil da gente mudar. A gente precisa se conhecer melhor, né? A gente precisa saber qual é o nosso propósito, o que, que eu desejo. Quando eu sei o que eu desejo e vem um pensamento que não é compatível com aquilo, que não está me levando aonde eu quero chegar, eu posso substituir, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho que estar consciente, eu preciso saber quem eu sou. Porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha noção disso. Eu sabia qual era o meu propósito e eu fiz uma ação, eu planejei, na verdade, né? Eu fiz um planejamento estratégico das ações que eu ia realizar. Eu imaginava que eram dois pilares. Eu imaginava que precisava ter um propósito definido e ter ações, né? Ter ações estratégicas para que realmente conseguisse realizar aquilo. Só que eu não tinha consciência das minhas crenças, eu não tinha consciência que cada vez que eu buscava aquela meta, eu estava acionando as minhas programações. E por isso que eu não conseguia alcançar. Porque ao invés de eu estar emitindo um sinal positivo para o universo, eu estava emitindo um sinal de incapacidade. E voltava mais motivos para eu me sentir incapaz. Por mais que eu fizesse, por mais que eu agisse, eu estava acionando a programação errada. Então precisa sim, para a gente conseguir ter os resultados que a gente tanto deseja, precisa ter um alinhamento entre o consciente, né, o inconsciente e a mente superior. Então, esse estar consciente é você saber quem você é. Então, quem é você, né? Qual o seu propósito? Qual a sua personalidade? Você precisa saber quem é você. Quem é você? Depois de estar consciente, quando eu tenho consciência daquilo, eu posso substituir. Eu já tenho um propósito definido, tudo. Eu sei para onde eu estou indo quando eu tenho um propósito. Então, se aquele pensamento não me leva para lá, eu posso substituir. Então, eu estou consciente, eu questiono ele e substituo. Eu substituo pelo quê? Pelo outro polo, né? Pelo polo positivo daquilo. Pelo polo que está me levando para onde eu quero chegar, né? O que você quer. Então, saber quem você é, o segundo, o que você quer. Saber quem você é, o que você quer. Tem um outro dia que foi bem interessante que aconteceu comigo e foi relacionado à corrida também. Quando começou a pandemia, eu parei de correr na rua e comecei a treinar em casa. O meu filho, ele trabalha, né, nessa área e ele montou um treino para mim e para o meu marido e a gente começou a fazer em casa. Só que a gente começou a ficar cansado de treinar só em casa, a gente estava acostumado a correr na rua, a gente sempre gostou, né? Até que um dia meu marido falou, vamos voltar, né? Vamos tentar ver como que tá, vamos correr um pouquinho. E a gente foi. E a gente viu que não tinha muitas pessoas na rua e a gente resolveu voltar a correr na rua, né? E quando a gente voltou, como a gente já fazia mais de um mês que a gente estava treinando só em casa, a gente tinha perdido, né? Um pouco da quantidade, na verdade, que a gente conseguia correr, né? A gente não estava mais, apesar de estar fazendo exercício em casa, era diferente você correr, né, um tempo direto. A gente já estava desacostumado, aquele hábito já estava meio que parado. E daí a gente voltou a correr e ele falou, vamos correr um por um? A gente corria 1 minuto e caminhava 1 minuto. E eu concordei e a gente foi. E a gente voltou, né, fez alguns dias 1 por 1, até que um dia eu falei para ele, vamos tentar correr de novo normal, né, vamos voltar a correr normal? E a gente topou, né? Daí começamos de novo a tentar correr normal. Eu acho que não faziam nem 3 minutos que eu tava correndo, eu comecei a ficar cansada. Cansada. E eu não conseguia. E eu simplesmente parei. E daí meu marido falou, viu, mas por que você parou? Eu falei, porque eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, eu tô sem fôlego, eu não tô conseguindo. Sendo que antes eu tava acostumada a correr bastante. E aquele dia eu realmente não consegui. Quando foi no próximo dia, eu fui de novo correr, só que esse dia eu fui sozinha. Eu fui correr de manhã e eu pensei, não, hoje eu vou tentar de novo, né? E quando eu tentei, comecei, né, a correr tudo, também fazia pouquinho tempo, acho que não faziam nem 3 minutos, de novo. Eu já tava, daí eu pensei, puxa, mas eu não consigo mais fazer isso. Daí eu pensei, na mesma hora veio o insight. Eu falei, peraí, mas como que eu não consigo? Eu sempre corri.
Eu corria mais ou menos 50 minutos direto, como que agora eu não consigo correr 3 minutos? Como que eu não consigo? A hora que eu me questionei, eu substituí. Eu sempre consegui. Não tem, né? Quanto tempo faz que eu corro? Faz mais de 3 anos que eu corro. Como que eu não consigo? Daí eu substituí. Quando eu substituí, eu precisei validar aquela informação. Então, o próximo passo é você validar. A partir do momento que você troca, né, que você substitui a informação, você valida. Como que eu valido, né? Eu valido através das minhas ações. Aqui, quais são as ações, né, que eu vou fazer? Então, na mesma hora que eu substituí, eu não parei de correr, eu continuei correndo. Só que aquele dia, claro que eu não voltei a correr o que eu corria antes, né? Porque eu tava já com o corpo desacostumado, tudo. Naquele dia eu corri 12 minutos. Daí no próximo dia, fui de novo. Daí eu já corri 30 minutos. E aos poucos, conforme eu fui repetindo, eu fui voltando a correr o que eu corria antes. Então, eu primeiro tenho que estar consciente, daí eu preciso substituir a informação, validar, e qual que é o próximo passo? Repetir. Porque a repetição, quando eu repito alguma coisa, eu estou criando um novo hábito. Eu estou criando uma nova informação. Quando eu faço o meu cérebro percorrer um novo caminho neural e repito aquele caminho, eu estou fortalecendo. Então, o repetir é você fortalecer. Então, eu fiz tantas vezes que daí aos poucos eu fui voltando. E é assim que a gente cria um novo hábito. É assim que a gente muda uma programação. Só que a gente precisa primeiro estar consciente, precisa substituir, a gente precisa saber o que realmente a gente quer, né? Pra gente poder substituir por algo que nos leve, que nos aproxime daquilo que a gente tanto deseja. A gente precisa validar através das nossas ações. Muitas pessoas querem mudar uma programação, mas não agem em direção àquilo. Enquanto eu não ajo, eu não valido aquela informação. É a ação que valida a informação. É a ação que me leva ao resultado. Eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso agir para daí sim eu alcançar o meu resultado. Só que tudo isso começa pela nossa programação, por isso que eu preciso estar consciente. Cada vez que eu estou consciente, eu tenho a oportunidade de sair do piloto automático e mudar, e substituir, validar e repetir, e formar uma nova programação. Então não existe, eu acho assim, é muito, primeiro é você saber quem é você, qual é o poder que você tem, que poder é esse, né, que você tem de criar sua própria realidade, como que você cria? Você precisa conhecer a você mesmo, você precisa conhecer o universo, como que o universo funciona, quais são as leis, né, do universo. Você precisa estar alinhado a essas leis, né? Daí você precisa realmente substituir qual é o seu propósito. Existem 3 pilares que sustentam um negócio de sucesso. O primeiro pilar é a mentalidade. É realmente você saber quem você é, quais são as suas crenças, qual a sua personalidade. O segundo é você ter um propósito. Você precisa ter um propósito inabalável para você seguir em frente, para você poder realizar, que te leve a realizar todos os dias. E o terceiro são as ações. Você precisa agir de forma inspirada. Você precisa ter um planejamento estratégico, mas as suas ações precisam ser de forma inspirada. Porque você não cria sozinho, né? Você cria junto com o divino, né? Junto com Deus. Você é um co-criador. Então, quando a gente cria de forma consciente, a gente não cria sozinho. Então, a gente precisa, sim, ter um propósito que esteja alinhado com aquilo que nós viemos para viver, né? A gente precisa ter ações que sejam inspiradas, ações que venham de dentro, né? A gente precisa ouvir as instruções divinas, né? E a gente precisa saber realmente qual é esse poder que a gente tem, né? Para realmente realizar tudo isso. E é assim que a gente muda, né? A gente muda as nossas programações através de conhecimento, de entendimento, de experiência. Cada vez que você experimenta, isso você está mudando. Cada vez que você descobre uma crença, você substitui, você valida, você repete, você está criando um novo caminho neural. E é assim que você está criando uma nova realidade. Então, esse é o passo a passo, né? Para você criar uma nova realidade. O seu estado de ser, que é aquilo que você está emanando e aquilo que você vai receber, ele começa através das suas crenças, daquilo que você acredita como sendo verdade. Começa através das suas programações. Então, para você mudar,
Primeiro, tem que começar pela mentalidade. E esse era o meu grande erro, que eu comecei pelo propósito, né, e queria agir. Por isso que tantas pessoas tentam e não conseguem. Porque na hora que você está buscando aquela meta, existe já uma informação que está programada no seu inconsciente em relação àquilo. Qual é a sua crença em relação a alcançar esse resultado que você tanto busca? Independente se é um resultado na área profissional ou se é no relacionamento, independente. Qual é a sua crença que você tem em relação a isso? Então, toda área que você quiser mudar, primeiro verifique quais são as suas crenças, tenha consciência sobre ela, esteja consciente no dia a dia, para que realmente você possa mudar. Te desejo um caminho repleto de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.